Olá, tudo bem? Meu nome é Camila Loyola, eu sou especialista em saúde integrativa. Estou aqui há alguns vídeos falando sobre saúde, principalmente como aumentar a sua imunidade, como manter a tua energia alta. Se você está chegando aqui de paraquedas, tem alguns vídeos aqui no canal já falando sobre essa questão e como você pode fazer para melhorar de forma prática, possível e simples a sua saúde. Aqui a gente traz sempre conteúdos que sejam relevantes e que ajudem você a ter uma saúde em dia, sem ficar fazendo grandes parafernálias. Hoje a gente vai falar sobre as conexões emocionais e a relação que ela tem com essa parte de baixa de imunidade. Então, toda vez que você tem algum sintoma, a gente tem que entender que esse sintoma ele é um alerta, ele é o seu melhor amigo dizendo o que de fato está acontecendo. Existe uma linguagem ali por baixo da tua pele, como se fosse um calabouço, que vai fazer com que esses sintomas vão se superficializando de acordo com a maior necessidade de atenção. Então, o teu corpo ele usa um código Morse interno para conseguir se comunicar. Cada sintoma, cada questão que você tem ali de saúde é alguma questão que você tem que observar, tanto no seu mental quanto no seu físico. E essa tradução, esse decodificador, é o que a gente vai trazer hoje. Lembrando que o enfoque desse vídeo vai ser realmente ligado com a parte da imunidade, da baixa de energia. Quando a gente fala sobre sintomas físicos de uma forma global, aí você tem outras análises. Inclusive, eu deixo aqui como sugestão, aqui no card abaixo, né, na descrição, o livro da Cristina Cairo, Linguagem do Corpo. É um dos iniciantes mais tranquilos de você começar a se aventurar aqui nesse assunto, certo? Então, se você já está sentindo que você está com a imunidade baixa, que essas oscilações de temperatura que nós temos tido nos últimos tempos está te afetando, se você tem rinite, sinusite que não melhora, uma coriza eterna, se você sente insônia, se é dor no corpo está pegando, se você tem questão de irritabilidade, queda de cabelo, saiba que isso tudo está relacionado, principalmente quando a gente fala de medicina chinesa, com deficiência de rim, deficiência de baço, deficiência de coração e deficiência de pulmão. Calma que vai ficar tudo bem. É só para mostrar que você tem vários pontos a serem observados. E tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição também, que fala sobre essa questão da relação, né, da imunidade do pulmão com pontos que você pode estimular, que é o nosso vídeo anterior, inclusive. A gente, quando fala sobre baço, está falando sobre sobrecarga mental, excesso de preocupação, autoexigência. Ninguém é assim. Ninguém tem a tendência a ser perfeccionista, que gosta das coisas muito bem elaboradas, do seu jeito, que é controlador, centralizador. Ninguém aqui é assim, né? Só lá na China que as pessoas elas pensam dessa forma. E quando você tem essa sobrecarga, quando você constantemente fica ali procurando pelo em ovo, você acaba tendo uma sobrecarga, um excesso de coisas para fazer e que na verdade essas coisas acabam mais te atrapalhando do que resolvendo a tua vida. Eu sei que lá atrás, talvez, você já teve a experiência de contar com alguém e essa pessoa te deixou na mão. Ou então de você confiar em alguém, essa pessoa ir lá e contar o que você estava fazendo para outras pessoas, e às vezes aquela ideia tão sensacional do teu trabalho acabou tendo crédito lá para o teu colega, aquele cara mala que você sabe que, né, é meio duvidoso o lugar que ele tira as informações. Então, você naturalmente vai querer se proteger disso. E aí, conforme você vai criando essas armaduras, o seu corpo ele também cria mecanismos de defesa que se sobrecarregam com o tempo. Quanto mais armadura você carrega, mais você tem que ser forte para conseguir dar conta disso. E essa força, ela vai drenar energia, ela vai deixar você comendo muito mais do que deveria. Então, a aula sobre alimentação, né, pela medicina chinesa, ela é importante nessa questão da imunidade, justamente por causa desse ponto. Ela não vai cuidar só da energia ali do teu órgão, ela também vai estimular o teu lado emocional, a tua questão de saciedade, não só da alimentação, mas da vida, de você enxergar a tua vida com outros olhos, com prazer, com leveza, com, né, a sensação de que vale a pena viver. E muitas pessoas hoje estão desanimadas, se sentindo sem propósito, sem foco, sem direcionamento, perdidas como se fosse realmente um barco à deriva. E muitas vezes, né, muitas dessas situações estão ligadas com essa sobrecarga que você se coloca. Então, se você está se sentindo dessa forma, calma que vai dar certo. A gente vai chegar no equilíbrio do seu corpo, a gente vai entender o que está acontecendo, qual é a tua história,
E se você já está cansada de tentar encontrar respostas e precisa de algum direcionamento, eu vou deixar aqui o e-mail para você entrar em contato, que é justamente a forma que eu trabalho, né, no consultório ali, já tem uns 5 anos especificamente do lado comportamental, e na questão física de trazer seu corpo realmente para o eixo, para a harmonia de funcionamento, já tem 15 anos. Eu olho para você de uma forma geral, como você já pôde perceber, eu entendo na profundidade o que teu corpo está te falando, e a gente faz esses desbloqueios emocionais e essas mazelas, né, que estão acontecendo na tua mente, que têm sido carregadas ali por muitos anos. Essa forma de se proteger, porque isso vai te sobrecarregar. E isso vai fazer com que o teu corpo ele dê alertas para o teu sinal, né, de verificação, como se fosse um carro, um painel ali, ele vai mandar várias coisas, vários alertas, vários alarmes, várias luzes, acendendo todas as vezes ao mesmo tempo, e você já não sabe mais qual que é o ponto de início. E é esse ponto de raiz que a gente vai olhar. E ali, né, se tiver esse interesse, já manda um oi, Camila, olha, eu vi teu vídeo, eu tenho interesse de entender como é que funciona mais aprofundadamente, aí você já consegue realmente aprofundar nesse quesito e conseguir quebrar esses padrões para você conseguir ter uma vida mais leve. Porque quando você volta o teu olhar para uma vida mais tranquila, quando você entende que dá para você ter isso, que você merece esse ponto, o teu corpo naturalmente ele fala, pronto, agora ela está olhando para o lado que eu preciso. E aí esse excesso de inflamação ele vai cedendo. Por isso que é tão importante essa aula aqui especificamente. Todas elas são importantes, né? Dos 5 pontos que a gente tem trabalhado, esse aqui é o ponto mais chave, porque você pode até olhar nos pontos de acupuntura, você pode até olhar na sua alimentação, você pode até ter os óleos essenciais ali para trabalhar, mas se você não entender o que o teu corpo está mandando, nada disso ajuda, porque você só vai tapar o céu com a peneira, né? O sol com a peneira, aliás. Então, é importante você observar o seu corpo, entender o que ele está falando. Então, essa aula aqui é aquela que você precisa reassistir, assistir com um livrinho, né, com o caderno do lado, para você ir anotando. E tem uma frase que eu gosto muito de falar quando a gente comenta sobre essas questões de baço, de rim, de pulmão, que é o seguinte: o corpo sente o que a mente não resolve. Quanto mais tempo você fica ruminando uma situação, quanto mais tempo você carrega essa dificuldade de lidar com alguns problemas que você teve no passado, maior a inflamação o seu corpo vai ter, mais carga ele vai ter que absorver para você conseguir ir passando pela vida, empurrando muitas vezes com a barriga. E aí os sintomas eles vão piorando. Então, o baço, ele fala sobre essa carga mental, sobre excesso de preocupação, autoexigência. O rim, ele vai ligar com medo, com insegurança, com dificuldade de sentir vontade de fazer as coisas, até baixa libido. Ele vai ter também uma relação com excesso de trabalho. Então, o rim ele vai se enfraquecer quando você vai para os extremos. Extremo de exercício, extremo de relação sexual, extremo de alimentação, extremo das coisas emocional, o medo, principalmente medo familiar e financeiro, pega demais ali nessa carga renal. E o rim, ele é a porta da vida. Quando a gente fala medicina chinesa dos rins, no meio dele, é exatamente onde passa a tua coluna, tem uma energia chamada Jing, que ela fica guardada como se fosse um tesouro, que é a tua vela da vida. Ela fica no Ming Men, que é essa região entre os rins. Essa região de Jing, ela é importante, porque toda vez que você tem uma relação, o teu corpo não sabe se você vai ter uma nova vida surgindo dali. Então ela joga fagulhas, né? Faíscas de vida. Então você tem essa vela cada vez diminuindo. Quando você não está bem, hoje a gente chama isso de epigenética. O teu filho, ele recebe uma carga baixa de qualidade de energia. Isso faz diferença. Agora, quando você está bem, você se cuida, essa tua fonte de vida, ela vai ter maior qualidade. Por isso que se preza tanto, hoje em dia, aquele cuidado com os 2.000 dias, que é da concepção até os 2 anos da criança. Não comer muito doce, cuidar da alimentação, cuidar da atividade física, cuidado com telas, porque isso tudo vai dando gatilhos na parte genética para ativação de doenças. Quando você cuida de você, você também consegue bloquear certos genes de ativação.
Então, se não for por você, faça pelos outros. Faça pelo teu filho. Mas eu já tenho filho, não vou ter mais. Tá, mas por comportamento aprendido, eles também vão mudar essa carga deles. E o rim, então, ele vai sentir essa questão. Principalmente quando você vai, como eu comentei antes, para os extremos. Então, se você trabalha muito, você come errado, se você não dorme, se você respira errado, você vai cada vez mais tendo que absorver essa reserva de energia principal, que a gente chama de energia ancestral. Quando você se alimenta, é como se você colocasse uma carga a mais. Você consome a energia do alimento e preserva a energia de vida. Então, por isso que é tão importante essa aula, porque os sintomas eles vão mostrar quanto que você está mexendo em região vital. Quanto mais drástico for o sintoma, quanto mais intenso o sintoma, mais tempo o seu corpo já falou com você e você ignorou. E ninguém gosta de falar com a parede, né? Então, provavelmente ele está te dando sinais que você não está percebendo. Quando a gente fala do pulmão sobrecarregado, a gente fala de tristeza acumulada, dificuldade de se proteger emocionalmente, dificuldade de colocar limites, autoestima baixa. Aí isso vai culminar na baixa imunidade, principalmente quando pega pulmão, pele, pelos, abertura e fechamento de poros, toda essa questão de defesa do corpo, ela vai mexer com o pulmão. O pulmão é responsável por essa área. E se você não consegue se enxergar e gostar do que você está vendo, você provavelmente está passando a mesma informação para a sua parte interna. O seu corpo não se reconhece, então ele começa a se agredir. Aí entram as doenças autoimunes. A doença autoimune, já entrando na questão do código Morse interno, ela fala muito sobre essa lesão que você faz sobre você mesmo. Pode ter um lado de ferida da infância ligada com abandono ou rejeição. Então você se abandona e você se rejeita a ponto do teu corpo fazer o mesmo com você e se agredir. Ou que a sua autoestima ela tá tão baixa porque você ouviu tanta besteira na tua vida que você não entende que você é merecedora. E aí essa tristeza, essa falta de vitalidade, ela vai também impactar nessa tua questão autoimune. O que é uma doença autoimune? É trabalhado aqui no caso, tudo que é músculo, pele. Então você entra vitiligo, hanseníase, de certa forma. Dá para você colocar a espondilite anquilosante, entre as fibromialgias, as alergias, artrites e artroses e outras questões mais. Toda vez que você mexe com essa parte pulmonar, você vai mexer com o respiratório, também entra as alergias respiratórias, alergias alimentares, então esse excesso de gente com problema de glúten, problema de lactose, problema de caseína, tudo isso tem ligação com essa parte do pulmão. Então, quando a gente entra na acupuntura, a gente vai trabalhar esse órgão de uma forma mais intensa, assim como a gente trabalha o rim também, porque eles são a nossa reserva. Então, se você tem uma boa reserva, você tem uma boa defesa, o básico já está sendo feito. Depois a gente começa a olhar os outros órgãos em desequilíbrio. E o coração, porque você vai ter agitação mental, insônia, como eu já tinha comentado antes, falta de clareza, ansiedade constante. O coração, ele é o único que percebe o emocional, que é transparente. Porque a mente, o Shen, ela consegue perceber o que está acontecendo com você. Ela percebe que você está hiperfocado em coisas que não são boas. Ela consegue perceber que você não desliga a tua cabeça porque você está angustiado. Então você consegue perceber que está tudo ligado, tudo entrelaçado. E quando o seu corpo, né, a sua mente não está bem, o corpo absorve essa informação. Quando você parar de ter sintomas físicos, aí, meu amor, se preocupa, porque aí a chance de você desconectar é muito grande. O que é essa desconexão? Bipolaridade, esquizofrenias, síndromes do pânico, algumas alterações como TOD, TDAH. Você foge para o mental. Você tem alterações e gatilhos mentais e você deixa o corpo desligado. Então agradece se você tem dor, porque esse é um processo muito importante do teu corpo. Tem muito mais bits de informação corporal do que bits cerebrais de memória. Então, o teu corpo ele vai naturalmente absorvendo algumas memórias musculares e que isso vai fazer com que ele consiga liberar um pouco da informação da tua cabeça. Por isso que técnicas, só uma curiosidade, como microfisioterapia, funcionam também, porque elas vão pegar as cicatrizes emocionais que o seu corpo absorveu e vão fazer esse desbloqueio. Então, se você nunca fez, é muito interessante. Demora, mas é muito interessante. E aí, isso tudo vai gerar, como a gente já está, né, falando nesse tema, a imunidade baixa,
Porque você tem dificuldade de se proteger de ambientes, pessoas, situações, ou seja, você tem um peso que não é seu sendo carregado. E aí o seu corpo foi feito para carregar o seu próprio peso, não o peso do outro. E aí ele começa a dar gritos. Quando a gente fala de uma área que eu sou realmente apaixonada, que é a conflitologia e a metafísica, a gente começa a entender que os conflitos internos, quando eles não são acolhidos e entendidos, você começa a gerar inflamação interna e isso vai te adoecer. Então não é a emoção que adoece, é o fato de você negar aquela emoção. É você querer colocar ela embaixo do tapete. É você fingir que não tá vendo. É esse positivismo insano de que, ai, tá tudo bem, gratilusa, tá tudo certo. Sim, eu concordo. Mas o que você pode fazer para resolver as coisas que vão dar problema? Tem que ser um lado positivo junto com uma dose de responsabilidade. Porque só pensar positivo não vai mudar a tua situação. Você precisa sair do teu lugar e se movimentar. Você precisa parar de plantar, de colocar a semente errada na terra, porque o cultivo é opcional, a colheita ela é obrigatória. Então, se você nunca fez exercício físico, daqui a pouco teu corpo vai cobrar essa conta e ela vai vir com juro composto. O juro composto ele é maravilhoso quando você usa isso para o teu lado positivo de renda. Agora, quando é para pagar uma dívida, meu amor, esse negócio aqui ó, triplica. E aí, quando vem essa conta, você se torna uma pessoa com baixa mobilidade, com dificuldade de ter autonomia, você se torna uma pessoa dependente dos outros e dificilmente você vai querer fazer isso. Então eu te aconselho, independente da tua idade, hoje, a começar a se cuidar. É melhor se cuidar agora do que nunca. Então já começa a focar nisso. A conflitologia ela vai olhar exatamente isso. Quais são os conflitos internos e por que está acontecendo? A metafísica da saúde ela vai olhar os pontos com relação ao ambiente também. Então, como que uma situação te afetou internamente e como o seu corpo reconheceu emocionalmente isso e como isso te afetou no físico. É esse tipo de ligação. Órgãos pela medicina chinesa, conflitos internos e metafísica que a gente faz. Esse apanhadão geral e a gente entende o que de fato está acontecendo com você. A gente vai hackear o teu sistema. E aí você vai conseguir fazer ali com que esse monte de embrolho saia e você consiga tirar esses nós todos que estão atando o desenvolvimento da tua vida. Quando a gente entende isso, fica muito mais simples. O corpo, ele é muito sábio. E quando você não impõe limites, o teu corpo ele impõe. Toda vez que você tem um lado emocional afetado por muita rigidez, o seu corpo vai se manifestar em hiperfrouxidão ligamentar. Ele vai ser mole demais, com hipotonia, o músculo mais fraco. Quando você é flexível demais, você cede toda hora, você fala sim para todo mundo, o teu corpo vai responder com rigidez muscular, rigidez articular. Por quê? Porque você precisa trazer isso para o neutro. Precisa ter harmonia. Eu não gosto da palavra equilíbrio. A harmonia, ela traz a impressão, né? Quando você pensa nas filarmônicas, nas óperas, várias vozes de diversos tipos de entonações que se conversam e funcionam de uma forma muito bela e muito sonora, né? Muito bonita de se ouvir. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente pensa em pesos iguais, não volumes iguais, mas pesos iguais. Então, 1 quilo de um lado da balança e 1 quilo do outro, você vai ter equilíbrio. Só que nem sempre na tua vida você vai ter coisas exatamente com o mesmo peso. Tem momentos da tua vida que você tem que trabalhar mais do que estar com a família, mas a qualidade de tempo ela vai ser melhor se você dedicar com atenção e com atenção plena. Entende? Então, harmonizar a tua vida nas diferentes caixinhas que você tem que focar, nesse prisma complexo, facilita para você não se sentir culpada de não estar prestando atenção em algum ponto específico. Então, é esse tipo de situação que a gente está buscando. Teu corpo, ele sabe o que são as suas verdades inegociáveis. No vídeo seguinte, né, na próxima aula, eu vou falar um pouco mais sobre os inegociáveis que você tem que descobrir quais são, a tua regra de ouro, que para você é imprescindível que aconteça. Quando você tem isso bem claro, as coisas elas funcionam melhor, porque o sim fica muito claro, o não é mais fácil. E o seu corpo ele relaxa, porque ele sabe que você está harmonizado, que você está indo para um lugar em que realmente você gostaria de estar. Você não está vivendo no automático ou então uma vida que os outros escolheram para você. Esses conflitos internos, eles mostram para que você veio, o seu propósito de vida, mostra, eu gosto de falar, como se fosse um plano original. Para que você veio? Qual que era a função? Eu brinco que Deus escreve de trás para frente. Ah, eu quero que
a Joana seja tal coisa. E aí ele vem escrevendo essa história de trás para frente para que você consiga chegar nesse ponto. Só que às vezes você toma uns atalhos, você vai lá, se dá mal, você cai, se demora para levantar. Então esse timing de chegada no plano original demora. E o teu corpo, sabendo dessa história, ele leu o último capítulo primeiro, ele vai te orientando. Então, todo sinal e sintoma, ele vem como um norte para você saber se está legal ou não. Então, se você tem dor, já para e repensa no que você está fazendo. O autoabandono, ele gera queda de energia. Lembra que eu falei das filhas da infância? Então, quando você tem medo do abandono, você se abandona primeiro ou abandona o outro primeiro. E aí você deixa. É aquela coisa da motivação que precisa vir de fora e não de dentro. Quando você fala para você mesma, hoje eu vou acordar 6 da manhã e vou fazer exercício. Aí das 6, 6h10, 6h20, 6h30, você não levantou, você está atrasado, você já não consegue mais. Essa falta de autocomando é um abandono. A ferida não tratada é uma ferida reproduzida. Enquanto você não cuidar lá daqueles pontos de ferida lá atrás na tua infância, você vai continuar achando que o problema é você e na verdade não é. Entende como é profunda essa aula? Quando você entende a causa raiz, você consegue cortar as ervas daninhas que tentam drenar a tua energia vital. E você consegue fazer isso de uma forma mais simples, quando você tem autoconhecimento suficiente, quando você tem direcionamento e quando você tem desbloqueio desses pontos. Porque é como se você cortasse a erva daninha. Se você não tirou ela pela raiz, ela vai continuar brotando. Você vai lá, se dedica, faz as coisas por um mês, dali a pouco você cai de novo. E você fala, eu devo ter algum problema, eu devo ser a culpada, eu sou o problema da vida. Todos os outros são normais, eu sou o problema. Por quê? Você não está olhando realmente o que está acontecendo? Qual é a causa real que está te levando para esses problemas, né? O medo do futuro faz essa sobrecarga nos rins, esgotamento mental e físico. E essa fadiga vai gerar imunidade baixa. Então, quando você não para se cuidar, o seu corpo vai parar na marra, ele vai puxar o freio de mão e você vai dar um cavalinho de pau. E quais são os sinais que você não pode ignorar? Cansaço crônico, queda de cabelo, infecções recorrentes, seja de respiratório, urina, não importa, infecções de uma forma geral, dores nas costas, principalmente na lombar, insônia, ansiedade, dificuldade em desligar a cabeça à noite. Quando a gente fala sobre tudo isso, o cansaço crônico é esse excesso de gasto de energia. O teu cérebro ele gasta 25% de energia do teu corpo da reserva quando ele está normal. Você imagina você num dia preocupada, num dia em que você tem que ter milhões de decisões, quando você tem que estar o tempo todo em alerta, quando você acha que está todo mundo contra você, você entra numa pilha. O teu corpo ele entra no estado de luta e fuga que vai liberar muito cortisol, que vai te inflamar inteirinha por dentro e você não vai conseguir absorver nada, inclusive mental. Você vai perder tempo fazendo atividades que você não consegue resolver. Por quê? Porque você está no estado de luta e fuga. Então, esse cansaço crônico é esse excesso de alerta, como se o seu corpo não confiasse que você pode descansar, porque ele sempre acha que vem alguém atacar você. E isso faz com que você tenha queda de cabelo, porque ele vai economizar energia. Eu vou produzir músculo, eu vou produzir cabelo. Bom, se eu estou em estado de luta e fuga, eu preciso me defender. Se eu preciso me defender, o cabelo não me defende. Quem me defende é o músculo. Então, dane-se cabelo, queda tudo, né? Cai tudo. E aí, vai para o músculo. Entende? Então, assim, tem que olhar essa causa por trás. Infecções recorrentes têm a ver com o cansaço do teu sistema de defesa. Ele está o tempo todo cansado, você não consegue dar nutriente para o teu corpo, você não toma sol, você não tem contato com a natureza, você come muito laticínio. Não tem problema o laticínio em si, mas no caso das infecções é uma situação que, né, precisa olhar com atenção, porque ele inflama, ele causa muco. Então, a infecção urinária, por exemplo, na medicina chinesa, é excesso de umidade interna. Se causa muco, fleuma, que é um termo para limo, como se fosse uma água parada turva, você tem que tirar o que está dando gatilho, né? Por isso que a alimentação foi um dos temas que eu trouxe. Quando você cuida disso, você consegue melhorar. Então, é um olhar mais abrangente, mais com honestidade para o teu corpo. A insônia, ela vem na metafísica como a dificuldade de confiança. É tão grande a sua preocupação que você não consegue confiar que alguém vai te ajudar. Ou você também não consegue confiar de que tuas capacidades internas são suficientes para você dar conta do problema.
E aí você não relaxa. Aí você fica tentando o tempo todo ficar em alerta, porque talvez mais coisas apareçam se você dormir. Essa perda de confiança interna, ela reflete uma sensação de traição lá atrás. Não traição homem-mulher, mas a perda da confiança. Você confiou em alguém te deixou na mão. Você contou um segredo e alguém foi lá e contou para todo mundo. Você teve uma situação em que você achava que alguém ia estar lá para te defender e não esteve. Você teve que lidar com situações antes da época, por um exemplo, uma criança ter que cuidar do irmãozinho, pode ser uma sensação de traição. Ai, mas por que que eu tenho que cuidar da minha mãe? Ai, que injustiça isso. Ai, que perdi a confiança. Minha mãe falou que eu ia ser paparicada por ela e aí no final não fui. Eu que tive que cuidar do meu irmão porque minha mãe estava lá saindo para algum lugar. Então, assim, não é o que acontece hoje, você adulto, olhando para a realidade da tua mãe, conversando com ela, muitas vezes, porque eu brinco que Freud, ele é um pouco ingrato, né? Ele fala que tudo é culpa da mãe. Então, se tudo é culpa da mãe, a gente tem que também escolher o que a gente quer ter culpa, né? Eu falo isso pro meu filho, eu falo, filho, a mamãe vai ser culpada de um monte de coisa. Eu tô escolhendo as coisas que eu quero ser culpada. Então, hoje você não vai assistir televisão por causa disso, disso, disso. Você não vai comer esse negócio tranqueira por causa disso, disso, disso. Então, a gente tá escolhendo as coisas que a gente quer ter culpa, né? Mas quando você olha para a história da tua mãe, quando você começa a conversar com empatia, procurando entender a versão dela, muitas vezes você vai perceber uma mulher que se dedicou, que errou tentando acertar. Na época, você não entendeu isso porque você não tinha inteligência emocional para entender dessa forma. Você não tinha maturidade, você era uma criança procurando alguém para ser protegido. E essa pessoa faltou, não na intenção de faltar. Tem certas pessoas que sim, mas no caso aqui do nosso exemplo, não. E aí você começa a falar, poxa vida, hoje eu entendo. Não quer dizer que você concorda com a decisão e com a atitude que eles tiveram, né? As pessoas do seu passado tiveram, mas você entende. E quando você entende, você começa a tirar algumas rusgas que estavam te causando alguns problemas. As dores de punho, por um exemplo, as tendinites, Dequervem, síndrome do túnel do carpo, essas tendinites que aparecem são muito mais uma frustração guardada do que só uma dor. Pensa comigo, quando você tem uma ideia, você sai da cabeça, você comunica, você faz o sim ou não para ela, e aí você vai para a parte prática. Quem coloca a tua vida no eixo, no sentido de fazer as coisas, tirar os projetos do papel? O teu braço. Se na hora do vamos ver, você já está tudo organizado e lá no último detalhe, na hora de fazer a coisa acontecer, falta com a confiança de alguém, alguém te deixa na mão, qual é a vontade que você tem? Dá-lhe um soco. Se é que não vai para outras coisas, né? Esse finalmente, o detalhe é o dedo, é a mão. E a frustração de no final não conseguir, porque estava quase no final do membro já. Imagina uma grua já quase pegando, né, o equipamento lá para você começar a fazer as coisas acontecerem, dá um problema. Essa frustração ela é grande e aí ela vai atingir os seus punhos, como se tivesse atado, sem conseguir sair. Quando você fala de cotovelo, é o segurar demais, é o medo de deixar ir, porque você tem medo de ficar sem. Isso acontece muito em relacionamentos tóxicos, ou até mesmo o medo de deixar os filhos viverem a própria vida, o medo de ser julgada, o medo de abrir mão de certos rótulos do passado. Ah, mas se eu não fizer isso, o que eu vou ser? Quem vou ser eu sem tal situação? Isso tudo é inconsciente, tá? Você não fica raciocinando essas coisas. Você raciocina extremamente em cima disso e você faz de forma calculada, aí você já está indo numa síndrome patogênica, patológica. Agora, quando você faz isso de uma forma inconsciente, o teu corpo está se protegendo. Por isso que é importante você entender os seus sintomas. Quando a gente fala sobre criação, você está criando uma coisa, você teve essa ideia, você tirou do papel, você está começando a agir e chega na hora e não consegue. Isso pode dar alterações de útero também. Miomas, alterações de menstruação, problemas como endometriose, são todas ligadas com a dificuldade do produzir, do criar. Uma supressão, uma repressão muitas vezes do seu lado feminino. O útero não necessariamente ele fala só sobre gerar filhos. O que tem de diferença entre o homem e a mulher mais gritante, fisiologicamente falando?
é a capacidade da mulher de criar e gerar um filho. Assim como você cria e gera um filho, você também cria e gera projetos, comidas, obras de arte. Quando você não consegue colocar isso para fora, ou porque você não se sente suficiente para isso, boa o suficiente, quando você sente que você vai ser criticada e você se protege, quando você tem tendência a perfeccionismo, quando você tem dificuldade de relaxar porque você nunca pôde ser uma criança, você já teve que crescer logo e você não tinha permissão para o leve, para o lúdico, para o bobo muitas vezes. Você tem medo de errar, porque quando você errava, você era criticada ou você era podada. Quando isso acontece, o teu útero sente. Entende que o sintoma ele nunca é só um sintoma? Ele tem muito mais por trás. Uma dor de cabeça não é só uma dor de cabeça, é uma ruminância de pensamento, é um excesso de crítica interna também, uma dificuldade de ceder para novas ideias. Muitas vezes é uma dificuldade de comunicar o que você está sentindo. E aí é como se tivesse uma mão aqui prendendo e você não verbaliza e fica tudo preso aqui na cabeça, isso não circula. Por isso que é tão importante a gente olhar para o corpo com carinho. Quando você acolhe o emocional, quando o seu corpo ele fala, era por isso, ele já naturalmente libera um mecanismo de autocura. O teu corpo ele é muito sábio. E quando ele entende o porquê das coisas, você pode estar falando, nossa, quanta informação, vai me deixar louca. Assiste de novo com carinho esse vídeo. Quando o seu corpo ele está ouvindo, ele está fazendo as conexões. Por isso que hoje eu não deixo de contar esse lado. Antes, né, quando eu comecei minha carreira 15 anos atrás, eu tinha vergonha de falar, gente, vai me achar que vão me achar que eu sou louca. Quem sou eu para falar para o outro o que ele tem? Quem sou eu para falar para o outro o que pode estar no emocional dele? Olha eu invadindo a vida dele. Não. Às vezes essa é a única oportunidade que você tem de verdade de entender o que está acontecendo com você. Às vezes você está se sentindo louca, porque você vai no médico e seus exames não dão alteração e você não sabe de onde que está vindo os seus sintomas, suas dores. E você fala, só posso estar louca. E os médicos não acreditam em você, acham que você está fazendo pirraça, você está fazendo manha. Tem mulheres que chegam para mim com um estado de inflamação tão grande, de dor tão grande, que dói até o couro cabeludo. Você mexe no fio do cabelo, dói. E ninguém entende. O seu corpo grita quando você não resolve o seu lado emocional e seu mental. E quanto mais você se enrijece para se proteger, mais o seu corpo vai gritar. Esse foi um conteúdo bem profundo, bem intenso. Não falei de todas as síndromes, porque realmente aqui o meu foco é falar das coisas que te adoecem, no sentido de baixar a tua imunidade, diminuir sua energia. E o contraponto para você resolver esse lado físico, além de você se observar e se permitir falar o que de verdade você está sentindo, sem ter problema, tem duas coisas que eu gosto de orientar para você resolver isso. Primeiro, exercício físico é inegociável. Eu vou falar mais sobre isso na aula que vem, né, no vídeo seguinte, porque é mais profundo do que só falar faça exercício. A gente tem que saber ir para o ponto certo de relaxamento mental, porque senão sua mente vai espanar. E o exercício ele é negociável porque ele tem uma relação com a sua saúde. A saúde é base, ela não é meta. Se você não tem uma boa base, você não constrói nada na sua vida. E às vezes você está patinando no lado financeiro, está patinando no lado de relacionamento, porque a base não foi bem construída. Enquanto você não está olhando para o teu corpo físico, você não consegue ir para o próximo nível. Então, muitas vezes você já está falando, nossa, eu não aguento mais estar aqui nesse lugar, eu quero sair da minha zona de conforto. Ai, porque eu devo ser errada, como a gente falou antes. Porque você não está olhando para o teu corpo físico. É uma coisa boba, mas se você se movimenta, você consegue ir longe. Entenda que isso é importante. E o segundo ponto para você conseguir melhorar é escrever tudo o que você sente sem filtro. Eu chamo isso de lixão mental. Escreve pelo menos 3 páginas. Vai lá, pega um caderninho, escreve. Não é para ser bonito, papel não se ofende. Se quiser xingar, a pessoa xinga. Coloca nome, sobrenome e coloca para fora. Quando você escreve, deixa fluir, isso vai aliviar a tua mente, vai liberar espaço mental e vai te ajudar a liberar a tua criatividade. Tem muitos pacientes ao longo dos anos que foram percebendo isso.
E outra, quando você escreve, você tem uma ideia muito legal, dali a pouco você já esqueceu. E você fica, para não esquecer, você fica ruminando aquela informação que também vai te adoecer. É uma coisa boa, mas a ruminância ela é negativa. Entende? Então, quando você coloca no caderno, você tem certeza que ali você vai encontrar. Eu gosto de fazer em 2 momentos. Ou quando você acorda, que às vezes tem uns sonhos muito estranhos, ou umas ideias, uns insights, escreve sobre isso. Ou quando você termina o dia, porque aí você descarrega todo o estresse do dia ali. Como eu disse, o papel não se ofende. Aqui em casa eu uso isso desde que eu tinha 12, 13 anos. A pessoa que me orientou foi um psicólogo, foi muito interessante. E ele me explicou, é por isso que adolescente tem que ter diários. Se você tem filho adolescente, incentive a escrever. Porque a gente não entende muitas vezes o que a gente está sentindo. Mas quando você põe para fora, o teu corpo ele se sente visto, ele se sente ouvido. E você não precisa reler aquele conteúdo, só precisa colocar aquilo para fora. E eu brinco com meu marido, eu falo assim, que se ele quiser saber o que está acontecendo, leia o meu caderno. Eu tenho 2. Eu tenho um pequenininho na minha bolsa, porque às vezes eu estou num estresse, numa pilha, eu preciso colocar para fora. E eu tenho um acadêmico, né? Porque eu falo que são 3 páginas, quanto maior o caderno, mais coisa você escreve. Então eu tenho um acadêmico em casa. Falo para ele, se você quiser saber o que está acontecendo, leia o meu caderno. Se você não quiser saber o que está acontecendo para você ter paz, porque às vezes você vai ser, né, um alvo, porque a gente tem dessa, relacionamento com pessoas é difícil. Aí você não lê o caderno. Se você quiser ter paz, não lê. Se você quiser saber o que está acontecendo, lê. Porque muitas vezes realmente você vai psicografar quase, você vai escrever um garrancho só para tirar aquele estresse. E se aquilo está te incomodando a um nível tão extremo, escreve numa folha à parte, amassa e depois queima. Só cuidado para não colocar fogo na casa, tá? Por favor. Porque isso faz com que o teu corpo ele visualize aquela informação indo embora. E aquilo é um mecanismo de cura também. Cura no sentido de você liberar o que está parado, de você liberar essa pressão, tirar essa carga que está te machucando. Então você consegue liberar isso de uma forma mais tranquila. E o seu corpo, entenda, ele é seu melhor amigo. Ele vai contar exatamente o que você precisa ouvir, mesmo que não seja agradável. Então começa a acolher o que você tem sentido, começa a entender o que seu corpo está querendo te dizer. Aqui no canal tem outros vídeos que você pode estudar sobre isso. Se você clicar na aba ali de aulas ao vivo, tem mais de 6 meses de aula aqui disponíveis, justamente aprofundando esses temas. Eu te convido a dar uma gabaritada aqui nas aulas que você vai gostar, certo? E se você identificou, me conta aqui qual desses sinais que eu trouxe o seu corpo está colocando para fora. Qual desses pontos de tratamento também, do exercício físico ou do caderno, você está precisando começar a fazer hoje? Qualquer movimento, pode ser um agachamento, levantar e sentar da cadeira, não importa, movimento o seu corpo. Seu corpo vai sentir diferença, tá? E o próximo vídeo, ele vai ser sobre como criar uma rotina que te energiza, que te aumenta a imunidade, que te aumenta a energia, que quebre esse ciclo de cansaço, certo? Não perde o próximo vídeo, porque eu vou te mandar, assim, um compilado de todas as aulas. Como você associar aromaterapia, alimentação, pontos de acupuntura e entender o seu corpo para que você realmente consiga ter uma vida mais leve, tranquila e possível dentro do seu dia a dia, mesmo que sua realidade seja corrida. E antes que eu me esqueça, eu descobri que as pessoas que assistem aqui nem todas são inscritas no canal. Já se inscreve para você não perder aqui os novos vídeos. Toda semana eu trago conteúdos importantes para sua saúde, para que você realmente consiga ter uma vida mais tranquila e mais leve, sem dores e de preferência, né, mais plena também. Já deixa o seu curtida e compartilha com quem você ama, porque aqui a minha intenção é fazer com que esse conteúdo ele chegue a mais pessoas. E quando você faz esses itens aqui que eu te pedi, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele ajuda a indicar para outras pessoas que talvez, assim como você, precisavam ouvir isso, certo? Muito obrigada pelo seu tempo e sua atenção. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!